Olá, eu sou Marcelo Cafaldo e esse é o canal Conectados, e esse é o quadro CC, Cortes Comentados. O que vocês vão ver agora é um corte comentado do episódio com a Cristina Serra, jornalista e escritora. Ela fala um pouco para nós de jornalismo investigativo. Como nasceu o livro que ela escreveu sobre a tragédia de Mariana. Tá bem interessante aí um pouco dos dias que ela passou ali naquela região, informações que ela conseguiu colher para depois transformar nesse livro que teve uma repercussão bem legal no mundo editorial e que eu aconselho para todo mundo. Como eu aconselho vocês a assistirem o episódio completo, porque o bate-papo com a Cristina tá bem interessante. Jornalismo investigativo? O primeiro livro, sim, que é o livro sobre o colapso da barragem em Mariana, em 2015, que eu fui cobrir como jornalista ainda trabalhava em TV, e na cobertura eu percebi que havia muitas vertentes, muitos caminhos para serem investigados. Então, eu fiz um livro que é uma reportagem investigativa para explicar as razões daquele desastre, que não é um desastre natural, obviamente, mas é um livro também que tem uma abordagem humanística muito forte. Eu diria que são as duas vertentes básicas do livro. Já os outros dois livros, não, aí já são trabalhos diferentes. Eu não me considero exatamente uma jornalista investigativa, e acho essa distinção no jornalismo também é uma coisa que se pode discutir bastante, porque eu acho que todo trabalho jornalístico é uma investigação. Claro que tem investigações muito mais complexas. Essas devam merecer, né? Essas devem merecer essa classificação, né, de jornalismo investigativo. Só que, pelo menos, muitos dos jornalistas que eu conheço não fazem só isso, fazem outras coisas também. Então, acho que é uma classificação muito flexível, né? Eu mesma, no livro de Mariana, considero ter feito um trabalho investigativo, mas não me considero uma jornalista investigativa. Eu transito em muitas áreas. Vem cá, eu ia falar sobre o seu livro mais lá para o final, mas vamos falar dele agora mesmo, que já está gostoso esse papo aqui sobre o seu livro. Posso mostrar o seu livro aqui para os nossos... Vamos mostrar ele aqui, ó. Tá aqui, ó. Cristina Serra, Tragédia em Mariana. Cristina, vocês vão me desculpar, mas eu não consigo ler o que está escrito embaixo. A história... a história do maior desastre ambiental do Brasil. Qual é a editora, Cristina? Editora Record. Editora Record. O desastre foi em 2015, eu lancei em 2018, portanto, 3 anos depois. Eu lancei exatamente no dia em que o desastre completou 3 anos, né, que foi em novembro de 2018. E em janeiro de 2019 teve o desastre de Brumadinho, que, do ponto de vista humano e social, é o maior desastre de mineração do Brasil e um dos maiores do mundo. Do ponto de vista ambiental, né, o dano ambiental provocado, o desastre de Mariana é o maior desastre ambiental de mineração no Brasil e no mundo inteiro, pelo tamanho da área que foi atingida pela lama de rejeito de mineração. E aí eu fui cobrir o desastre, eu cheguei alguns dias depois. O desastre ocorreu numa quinta-feira. Eu fui para lá, se eu não me engano, na terça ou na quarta-feira seguinte. Portanto, aquele impacto inicial já tinha acontecido, a lama já estava descendo o Rio Doce, e eu fui fazer exatamente isso. Eu fui para lá, e aí eu parti para fazer uma reportagem acompanhando o trajeto da lama. Eu fui, naquele primeiro momento, eu tentei entrar na área da barragem, não foi possível, e aí eu fui para o primeiro povoado atingido, que foi completamente destruído, que foi Bento Rodrigues. E, a partir dali, eu fui acompanhando a trajetória da lama, e ela chegou até a foz do Rio Doce, na costa do Espírito Santo, né? O rio, digamos assim, despejou a lama no Oceano Atlântico naquele momento. E aquilo realmente teve um impacto muito grande. Eu fiquei as outras semanas seguintes, eu fiquei voltando, fiquei dias e dias naquela região, porque os impactos de um desastre como esse são tão gigantescos, né, que
Você faz matéria e ainda tem coisa para contar. A Lama, só para as pessoas terem uma ideia, a Lama percorreu mais de 600 quilômetros entre o local da barragem... 600 quilômetros. Entre o local da barragem e a foz do Rio Doce. Por onde ela passou, ela deixou destruição. Destruiu então, você mostrar isso, que destruição é essa, do ponto de vista humano, social, econômico, ambiental, é uma tarefa realmente que exige muito tempo, né? Como jornalista, uma coisa que exige muito tempo. Fazendo esse trabalho, eu me dei conta que, por mais que eu voltasse como jornalista lá tantas vezes, eu acho que talvez o jornalismo não desse conta dessa história. Por isso que eu quis escrever o livro, porque aí eu pude me aprofundar em alguns aspectos que talvez, num primeiro momento, para a televisão, não tivessem muito interesse, mas no livro, quando você conecta todos esses pontos, e aí você consegue ter o desenho total dessa tragédia, isso cabe num livro, né? Foi isso que eu achei naquele momento e por isso eu decidi escrever o livro. Obrigado por ter visto esse vídeo e já sabe, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário e segue a gente nas redes sociais. Valeu, segue nós!